a história de Nossa Senhora das Graças e Cândido Sales. Nossa Senhora das Graças sempre foi vista como portadora das graças, desde o início da igreja. Porém, o título Nossa Senhora das Graças surgiu numa aparição na França, no dia 27 de novembro de 1830, a Catarina de Labouré. Nossa Senhora das Graças passou a fazer parte da história de Cândido Sales a partir da construção e evolução da mesma. Uma promessa feita por um fazendeiro chamado João Dengoso, que se tudo desse certo, Nossa Senhora das Graças seria a madroeira desta cidade. E quando estivesse edificadas 30 casas nesta terra, ele construiria uma capela dedicada a ela, e assim o fez. Surgindo assim a devoção mariana em Cândido Sales, e pelo seu surgimento é que o dia 27 de novembro celebramos a grande festa em louvor à nossa amada madroeira Nossa Senhora das Graças. Há 8 anos, a igreja começou a ser reconstruída, considerando a necessidade de ampliação e renovação estrutural, colocando traços da modernidade em contrastes ao antigo. Um dos pontos da arquitetura da nossa igreja é a torre, que foi pensada para representar o manto de Nossa Senhora, externando a devoção à nossa madroeira, Nossa Senhora das Graças, com o seu olhar voltado para toda a comunidade, derramando chuvas de bênçãos sobre todos nós. No presbitério, temos a presença de elementos que transcendem a importância do crucifixo, a imposição das mãos no momento da consagração e no esplendor do Espírito Santo sobre nós e a igreja. A reforma é a realização de um grande sonho, mas não é o início de uma história construída por Padre Zó e seus paroquianos, mas é a continuidade de novos capítulos, um legado de continuação daqueles que vieram muito antes de nós. Olá, amados irmãos, irmãs, estamos em festa, não é isso, gente? Isso mesmo. E estamos aqui com o Padre Josué para falar um pouquinho da nossa história, do surgimento, instalação e reforma da nossa igreja. Nada melhor do que um bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho a história dessa paróquia tão linda e maravilhosa, que tem como madroeira Nossa Senhora das Graças, a qual nós estamos homenageando nesses dias, Mais de 9 dias, padre? Mais de 9 dias. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da reconstrução dessa paróquia, Teremos mais assuntos adiante, mas hoje a gente quer conhecer um pouquinho da história desse templo, dessa igreja tão querida e amada por nós. Padre Zó, nosso querido padre, tire um pouquinho assim, das nossas dúvidas, mediante a toda a trajetória da reconstrução dessa paróquia. Considerando o histórico da igreja, que já é uma igreja antiga, até certo ponto, que é 48 anos, ainda é novinha, se formos analisar outras igrejas. Considerando esse histórico, qual foi o maior desafio do padre quando decidiu reconstruir essa igreja, que a princípio era uma reforma, mas acabou se tornando uma reconstrução? Qual foi o maior desafio? O primeiro, quando eu cheguei, tivemos um problema com a iluminação. Uma das primeiras missas, caiu a energia da igreja. Quando fomos observar, tinha muitas gambiarras. Aí teve que se fazer uma mexida, e nesta mexida descobrimos que o teto precisava dar uma arrumada. E vendo com o Jeová, que é o engenheiro, ele também tinha uma ideia e um sonho de refazer algumas coisas na igreja. Então ele pediu que fosse apresentado um projeto, isso na primeira semana que eu estava aqui. Na questão do projeto apresentado, eu fui então conversando e orientando direitinho, e conversando, montamos uma equipe de reforma e apresentei para o Conselho Pastoral, e a partir daí todos se encantaram com a questão da possibilidade da reforma, que na primeira vista seria só um pedaço. Aqui, como eu estou, do meu lado esquerdo da igreja, nós iríamos fazer só esse pedaço. Mas quando percebeu, fazer um pedaço ia ficar o outro fora do contexto. Então,
resolvemos mexer com tudo. Então foi ali, mas foram 3 plantas apresentadas para chegar em uma definitiva. Patrizó, sabe-se que o histórico das Graças é de ser um cartão postal para a cidade. Como foi pensada a arquitetura da mesma, a partir das mudanças que foram feitas em sua estrutura física, uma vez que o senhor acaba de partilhar aí, né, que surgiu um novo desejo de mudar algo da estrutura? Uma das coisas que eu sempre tenho dito aqui ao longo desse tempo foi recuperar a autoestima dos católicos da cidade. Então a reforma em si, ela era um processo, mas um processo de readequação da fé de todos, porque estavam um pouco tristes, algumas coisas estavam acontecendo, e eu vi que ali a questão da construção da igreja ia dar um novo impulso na questão da participação também, no compromisso de todos. Aí com isso, com o projeto em mãos, fomos então pensar um pouquinho essa estrutura que deveria ser feito. Mas isso tudo assim, o espaço da reforma está ligado também à questão da comunidade. Você tem que analisar todo o espaço. Presbitério, o que você quer colocar no presbitério, a nave da igreja, como a nave deve ser feita, a nave é o espaço onde fica o povo, e toda a sua estrutura, toda a torre. Então é pensado tudo isso. Então a igreja, ela tem que ser pensada a partir da cabeça do pároco com o povo. Então a partir desta realidade foi pensado um pouco nesta reforma. Então assim, era adequar aquilo que nós tínhamos com a questão da necessidade que vocês tinham também de um certo desencanto. Então vamos reencantar esse povo. E para reencantar, eu acho que um dos primeiros sinais foi isso. Foi uma questão ousada, mas ao mesmo tempo uma questão de tentar rever a fé da comunidade em si. E não deixa realmente de ser um cartão postal, né? Porque todos que chegam aqui admiram, né, a estrutura, ainda sem terminar, mas já sai bem linda, né? Então, gratidão mesmo. Como iniciou a questão da reforma da igreja, pontuando a questão financeira? Nós tínhamos R$2.000 na época. Tinha conversado, tem umas pessoas que marcam a questão da vida da igreja, né? Nós temos Adriano Carvalho, eu tinha sido conversado com ele, precisaríamos de uma empresa para poder fazer a demolição, tentar pensar, e conversando com ele, na verdade nós conversamos uma coisa e acabou sendo feita outra, né? Porque era primeiro para pensar se a gente teria recurso para iniciar. Mas quando foi conversado com ele, na segunda-feira ele já falou, pode mudar que nós vamos começar. Então aí derrubou a casa paroquial, que estava comprometida. Depois nós começamos a descobrir algumas coisas, algumas falhas na construção da casa paroquial. Derrubou o salão. E existia já algumas resistências, alguns não queriam, achavam que a igreja estava boa do jeito que estava, mas o número de católicos crescia, né, voltando, e a gente precisava repensar algumas coisas. E aí foi um pouco de ousadia também, né? Eu tive que aguentar algumas coisas, mas eu falei, não, vamos lá, a gente segura, aí eu tenho que segurar as pontas nessa situação. Tinha R$2.000 para poder começar, e aí, como o pessoal começou a ver que era uma realidade, então vamos para frente, né? Vamos para frente. As campanhas começaram a aparecer, foi montada uma equipe, e essa equipe foi trabalhando para tentar dar esse suporte. Mas iniciamos só com R$2.000. E hoje vendo, né, que a obra está quase pronta, né? Falta algumas coisas, né? Mas se formos analisar, né, toda a trajetória, já foi feito muito, né? E qual o misto assim, de sentimento que passa na cabeça do padre? Assim, qual a expectativa? Como é que você se sente vendo, assim, o tanto, né, que você já fez, que o povo fez, com recursos próprios? Dá medo, ansiedade. Uma das coisas que eu fico pensando, de vez em quando eu sento, converso com Nossa Senhora, sentava ali no fundo sempre, principalmente na missa de segunda-feira, e começava a falar, olha, a senhora cuida aí, porque eu sozinho não vou dar conta não. Então as coisas têm funcionado muito. Iniciamos com a equipe de reforma, uma equipe muito boa, mas ao longo do tempo essa equipe foi se desfazendo. E hoje eu estou sem a equipe, né? Conto com a ajuda de algumas pessoas, mas de uma certa forma nessa caminhada eu estou sozinho no sentido, não estou desprezando
as pessoas, mas eu já não tenho mais aquela equipe que tinha comigo no início, né? A gente se reunia, pensava algumas coisas, e agora é assim, graças a Deus é assim, quando a coisa tem apertado financeiramente, sempre tem uma alma que se desperta, vamos fazer uma feijoada, vamos fazer isso, vamos arrumar isso, chega a festa, a gente pensa um pouco, mas não está sendo fácil não, essa última parte, parece que há um cansaço do povo, e tem que correr o risco do padre também cansar, né? Mas graças a Deus as coisas estão indo. Nós estamos na fase final, que é a fase de acabamento, que é a pior ainda, né? Nós temos toda a torre para terminar, não temos recurso hoje, a ajuda dos amigos da reforma e da campanha dos 20 é muito, muito, muito pouca. Então a gente não tem quase recurso para poder dar o adiantamento que deveria, né? Precisamos pensar na iluminação, essa não é a iluminação definitiva, precisa repensar muitas coisas aqui, para que a igreja tenha, ela enquadre, né? O presbitério precisa de umas mudanças, ela não tem a iluminação suficiente no presbitério, que já era para estar, e aí pronto, aí requer um pouco de recurso, e nós não temos esse recurso hoje. Mas graças a Deus dá, eu estou muito feliz. Queria ver logo tudo pronto, né? O meu sonho é ver tudo pronto, mas são etapas que precisam ser respeitadas, porque senão a gente pode atropelar e isso é perigoso, né? Então, com calma, as coisas vão funcionando. Mesmo com todo esse caminhar, o senhor avalia essa trajetória, essa reconstrução, diante de tudo que o senhor já falou aqui para nós? Eu vejo extremamente como positivo e justamente olhando para a cara do povo, né? É a nossa igreja, ninguém fala mais, né? É a nossa. E quando os padres começam a elogiar, você vê assim o brilho nas pessoas. E vem gente de fora que quer conhecer a igreja. Então a igreja realmente, como vocês dizem, virou um cartão postal. Mas na minha ideia não era o cartão postal o que eu queria era justamente que vocês entendessem que vocês podem fazer as coisas, né? Que vocês em casa, que vocês que vão nos ver, aí, tem que entender justamente isso. Nós temos um potencial muito grande. A paróquia, ela em si, ela tem um potencial muito grande. Porque a igreja aqui, ela não é a igreja da sede, ela é a sede de uma paróquia. Então, todos que vêm aqui, os paroquianos de todos os lugares, das 30 comunidades rurais e as 5 comunidades urbanas, essa é a casa. E a casa nossa, a casa-mãe tem que ser aquela casa de acolhida. Então, isso é muito bom. Eu fico muito feliz vendo toda essa questão dessa trajetória, tudo aí. É ver no rosto estampado de cada um de vocês essa alegria. É a nossa casa. Você já ressaltou alguns pontos, mas só quais foram as maiores dificuldades durante a reconstrução? Falta de dinheiro. É um dos, né? E depois também eu senti muito a questão da diminuição da equipe. Quando a equipe foi acabando, foi acabando. Tem domingo aqui que eu digo para vocês que me dá uma tristeza quando eu vejo assim que poderia ser mais e é muito limitado ainda. Então assim, eu digo, acho que é a primeira vez que eu estou falando, né? Mas eu me sinto em alguns momentos sozinho para poder tomar algumas decisões, e o que eu queria não era isso. Eu queria que a equipe funcionasse e todos tomassem consciência que não é o padre, não é a minha igreja, é a nossa igreja. Eu vou passar. Uns falam assim, você está deixando um legado. Não estou deixando nada, não. O que eu quero é que o povo realmente entenda, porque isso aqui vai ficar, isso é patrimônio da cidade, patrimônio de vocês, dos católicos. Eu vou passar um dia. E aí, mas eu queria que realmente o pessoal abraçasse um pouco mais. E eu senti, nesse finalzinho, eu tenho sentido muito assim, um pouco só. Tem um grupo que me ajuda, tem sido assim fundamental aqueles que ajudam. Quando eu peço socorro a alguém, sempre está ali disposto a ajudar. Mas aquilo que nós montamos, vocês são testemunhas, do início nós não temos mais. Então assim, fica difícil, que às vezes eu tenho que dividir um ou com outro uma situação que poderia ser dividida com um grupo maior e ter um pensamento maior para a questão da igreja. É isso aí, então, né? Agradecemos ao Padre Zó por nos conceder essas informações que já nos servem, né? Nos convida, né? A nos abrir ao chamado também, né? Do reconstruir. A igreja é um templo que não é, como o Padre disse, não é dele, não é exclusivo de um ou outro, né? De todos nós. Então vamos continuar essa reconstrução, que Nossa Senhora das Graças, né, continue nos abençoando. Nós pedimos ao Padre, né, que nos conceda
a bênção, né, nessa tarde em que nós continuamos nos preparando, né, para a noite festejar mais uma noite da nossa linda madroeira, Nossa Senhora das Graças. E se você ainda não está participando, receba o nosso convite, vem estar conosco. E essa igreja não é pensada da minha cabeça, mas aqui foi o pensamento de Valmir, Padre Valmir, pensamento de Padre Carmelito, pensamento de Padre Vasco, de Padre Paulo, porque cada um foi pensando. Não sei se vocês lembram, na missa com o Padre Valmir, ele dizia justamente isso, né? Cada um colocou um pedacinho aqui, né? Ele vinha daquela igreja apertadinha, né? A dificuldade que tinha, Carmelo deu uma outra arrumada, Vasco outra, e Paulo outra, e agora eu outra. Quando o outro chegar aqui, eu não sei o que ele vai fazer. Mas tem muitas coisas para poder fazer. E a igreja é assim. Mas isso aqui é a cara do povo. Cara do povo. Tudo que foi pensado ao longo do tempo chegou agora, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Uma festa maravilhosa que nós estamos tendo. Essa presença constante do povo. Esse ano um pouquinho diferente, né? O ano todo, o mês todo de chuva, esse período de chuva, graças a Deus. Eu sinto quando eu vejo os bancos um pouco vazios. Eu sou muito chato, vocês sabem muito bem disso. Mas ao mesmo tempo essa alegria dos que estão aqui, participando, assumindo. Né? Que Nossa Senhora cubra todos vocês com a bênção, fortaleça cada vez mais naquilo que é o sinal da própria vida. Que Deus abençoe, ilumine e guarde, que Nossa Senhora os proteja sempre. Amém. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.